Então, galerinha, vamos lá continuar a nossa aulinha, né? Agora tá meio mais escuro aqui, um frio, menino, que tá dando medo. Chega, tá doendo aqui na arma. Mas vamos lá, mais uma horinha aí de aula e a gente finaliza, aí eu tomo um banho, tá ligado? E cama. Porque aqui o dia começa muito cedo. Então, né? Passando aqui, vamos falar agora sobre filtros de linhas, estabilizadores, no breaks e transformadores, né? Que é o ponto pra gente finalizar aí, finalizando a parte de. Calma aí, deixa eu só abrir aqui o que eu estou procurando. Aqui. Para finalizar a parte de instalação de eletricidade, entrar nos equipamentos de proteção elétrica, salvo que não vai ter aí, nesses equipamentos de proteção elétrica, não vai ter o disjuntor, que o disjuntor está naquele outro slide que a gente viu lá, né, falando sobre eletricidade. Certinho? Então é isso. Complementando aqui, deixa eu só encontrar aqui o meu template do que nós iremos falar, né? Tá aqui externo. Deixa eu ver aqui rapidinho, crianças. Eu acho que tá aqui. Cadê? É muita coisa, eu fico perdido. A skate não, eu acho. Não tá aqui, não achei. Ah, tá. Lembrei, eu botei em templates. Aqui. Então aqui, né? Conteúdo, instalação e manutenção, está equipamento de proteção elétrica e transformadores. Esse cara bonitão aí, ó, que vai dar essa aula pra vocês. Nessa época eu tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Orelha também era má. Então vamos lá. Deixa eu ver se era esse mesmo. É, aqui. Aí eu boto essa imagem bem aqui, né? Que é pra parecer que tá feio, foi feito assim. Mas tá aí. Instalação e manutenção de computadores 1, equipamento de proteção elétrica, né? De transformadores. Filtros de linhas, estabilizadores, no breaks, transformadores, é o nosso conteúdo. Certinho? E vamos lá. Pra gente ver como é que tá funcionando esse esqueminha aí. Deixa eu minimizar aqui. Mudar um pouquinho aqui de direção. Continuando, né? Então, nós vamos falar primeiro sobre o filtro de linha. Dentro dos equipamentos de produção elétrica é bem interessante a gente saber como funciona, ok? Os filtros de linha, também chamados popularmente de régua, são dispositivos equipados com fusíveis, né, varistores, capacitores e indutores. O objetivo desse equipamento é evitar a passagem de altas correntes para os aparelhos neles conectados. Quando isso ocorre, o fusível queima, né, ou seja, corta a energia que alimenta o filtro, ok? Aí o que é que vai acontecer? O filtro de linha hoje eu recomendo muito para aquela galera que não tem nenhum equipamento computacional, né? Nenhum equipamento que utilize 110 volts. Porque antigamente tinha muito que precisava, que era obrigatório a gente usar 110. Hoje são as impressoras a laser, né, que tem essa obrigatoriedade. Então, eu recomendo se você não tem nenhum equipamento que use 110 volts, você usar o filtro de linha, porque ele é mais em conta e vai te dar a mesma segurança que o estabilizador te daria com relação a surtos. Ou seja, se tiver uma corrente muito mais alta do que aquilo que seu computador suportaria, o filtro de linha iria queimar. A vantagem é que o filtro de linha custa entre 60 entre 30 e 60 reais, enquanto um estabilizador mais vagabundo vai custar o mínimo 60 conto. Então eu acho bem vantajoso. Se lembrar que você recebe 220 na sua tomada, estou falando de barreiras, é claro, seu estabilizador vai pegar e converter para 110, né, e estabilizar e jogar para sua fonte. A sua fonte vai pegar esse 110 e transformar em 12 volts, 5, 3, 5, 12 menos 12 volts. O que? Já que ela vai precisar fazer essa conversão, a transformação, então não precisa do estabilizador, porque vai estar fazendo trabalho duas vezes, né? É melhor então você pegar do filtro e jogar direto para a fonte, porque daí você não vai ter esse trabalho dobrado.
O interessante é que nem toda fonte, aí nós vamos falar também depois sobre fontes, as fontes de alimentação, né? Nós vamos ver que nem toda fonte também ela já é bivolt automática. Isso quer dizer que algumas fontes, quando você for trocar de tensão, você vai ter que modificar a chave dela, entenderam? Então a gente tem que prestar atenção também nessas partes aí. Então é bom vocês prestarem atenção em todas as aulas, porque uma complementa a outra. Tá. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que são os varistores, né? E os varistores, em combinação com capacitores e indutores, controlam a entrada de longos picos de voltagem, além de garantir filtragem contra altas frequências, né, produzidas por equipamentos como liquidificadores, batedeiras, alguns ventiladores, entre outros. Isso aqui é interessante você ainda imaginar, que vocês lembram quando vocês, não sei se vocês já chegaram a ter aquelas TV de tubo, acho que muitos de vocês ainda tiveram, quando você ligava um liquidificador, uma batedeira, ela dava interferência. Então, aí o que acontece? Quando você usa um filtro de linha ou um estabilizador na sua rede, isso não vai acontecer. Essa interferência não iria acontecer, porque o filtro ia fazer meio que essa filtragem dessa interferência. Ok? Aqui nós temos o fusível, né? O fusível é um dispositivo de segurança de um circuito elétrico que tem a função de interromper a passagem de corrente elétrica no circuito quando a corrente ultrapassa o limite permitido pelo fusível, evitando assim o curto-circuito. Fusível de chumbo, né, que é a foto que vocês estão vendo aqui, esta foto aqui. Esses curtos-circuitos podem causar incêndio, explosão ou danos a alguns equipamentos do circuito. Os fusíveis são bastante usados nos eletrodomésticos. Aí é interessante você perceber, você ver que aqui mesmo, né, no meu filtro de linha, ó, tem aqui, ó, a parte do fusível. Se você pegar, já tem um reserva. Se você pegar o estabilizador, muitos deles vai ter também essa parte do fusível. Interessante ressaltar que muitas vezes quando um equipamento para de funcionar, o que queima é esse cara aqui, ó, é um fusível. Isso aqui custa cerca de 50 centavos. Você mesmo pode substituir ele, e é bem tranquilo. Já aconteceu, trabalhando lá na Estácio, desse cara aqui, ó, do varistor, ele estourar em um no-break. Então eu mesmo fui lá e fiz a substituição, porque como esse aqui é um equipamento que ele é de cerâmica, né? Aqui tem os modelos de cerâmica, poliéster, eletrolítico aqui. Esse aqui é de cerâmica, então visivelmente eu percebi que ele estava, ao olhar eu vi que ele estava quebrado. Acho que foi 5 conto esse fusível aqui, ó. Então eu mesmo fiz a substituição. Ganhei a mais que isso? Não, mas pelo menos serviu como prática. Então esse cara aqui, ó, você retira essa tampinha aqui e ao retirar essa tampinha você pode fazer a substituição do fusível. Pronto, aqui eu vou passar um vídeo para vocês, né, da Intelbras sobre alguns equipamentos de filtro de linha que existe, né? Achei bem interessante esse vídeo. É bom que você já sabe. Aí algumas especificações. Olá, vamos falar da nova linha de protetores eletrônicos da Intelbras que entregam dupla proteção a aparelhos eletrônicos, alinhando comodidade e tranquilidade. Benefícios trazidos por essa linha: dupla proteção. Além da proteção contra curto-circuito e sobrecarga, os protetores eletrônicos da Intelbras protegem os equipamentos contra surtos de tensão. Isso porque contém o varistor, que é um componente interno que atua nesses casos, protegendo os aparelhos eletrônicos. Dessa forma, o usuário fica mais seguro ao proteger seus equipamentos eletrônicos de eventuais problemas, que podem danificá-los ou até queimá-los. O cabo de 1,5 m de comprimento proporciona mais versatilidade e mobilidade no uso dos aparelhos eletrônicos, se adaptando a diferentes situações da instalação. Outros benefícios: material anti-chamas, bivolt automático, chave liga e desliga com LED indicativo de funcionamento. Vamos agora falar de cada produto que compõe essa linha. O EPM1004 e EPM1006 são protetores eletrônicos que oferecem 4 e 6 tomadas respectivamente. Esses produtos contam com fusível, que em caso de curto-circuito ou sobrecarga, atua e protege os equipamentos conectados ao protetor eletrônico. O diferencial da Intelbras é que para trocá-lo basta substituí-lo pelo fusível reserva que acompanha o produto. O EPM1008+, é um protetor eletrônico que oferece 8 tomadas.
O grande diferencial desse produto é a chave inteligente, que funciona de forma semelhante ao disjuntor. Em caso de curto-circuito ou sobrecarga, a chave inteligente é desligada automaticamente, protegendo os equipamentos eletrônicos. Resolvido o problema, basta esperar 10 segundos para utilizar normalmente o produto. Dessa forma, a chave inteligente dispensa a necessidade do fusível, trazendo ainda mais praticidade. Outro destaque do EPM 1008+, é que ele possui duas tomadas com maior distância entre si, facilitando a conexão de equipamentos que ocupam mais espaço. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a proteção trazida pelo varistor, que é um dos diferenciais da linha da Intelbras. O varistor é um componente eletrônico utilizado para proteção contra surtos de tensão. Sua maior aplicação é em surtos de pequena e média intensidade. Um dos exemplos bem comum é quando a energia elétrica volta após o apagão. Nesses casos, a tensão costuma vir muito acima do normal, o que pode danificar e queimar os aparelhos eletrônicos. A maioria dos protetores eletrônicos e filtros de linha vendidos no mercado brasileiro não possui varistor, ou então o varistor é de baixa capacidade, expondo o usuário a um grande risco. Proteja seus equipamentos com protetores eletrônicos Intelbras. Então, voltamos aí, né, a falar sobre esse equipamento que nós estamos vendo. Paramos aqui nesse cara, né, nos fusíveis. Teve um pequeno vídeo aí da Intelbras, não foi proposital fazer esse marchanzinho para ela, mas eu achei o vídeo interessante. Bem explicativo sobre alguns modelos que tem. Se a Intelbras tem com essas características, outros fabricantes também vão ter. Ok? Então vocês escolham bem, quando vocês pensem bem, né, e escolham bons equipamentos para o seu parque ou para os seus computadores pessoais. Lembrando que quando você compra alguns tipos de filtros de linhas aí nessas lojas de 10 ou de 15, de 20 reais, vocês têm que tomar cuidado porque alguns equipamentos são apenas multiplicadores de tomada. Eles não vêm com esses equipamentos aí de proteção. Então, não compre equipamentos com isso. Existem diversos tipos de filtros e de linha no mercado. Alguns modelos, inclusive, tentam enganar o consumidor, que é o que estava falando anteriormente. Por não conter componentes eletrônicos, servindo somente como multiplicador de tomadas. Por esse motivo, é importante observar atentamente as características do produto. Então, esse é o ponto importante para a gente falar aí. Eu posso tirar o meu estabilizador e colocar um filtro de linha? A depender do caso, eu recomendo, a não ser que você tenha equipamentos na sua casa que trabalham com tensões em 110 volts e precise de um estabilizador, como o caso de impressoras ou até mesmo as caixinhas de som antigas que a galera, alguns tem, que eu sei, e que são meio que xodó. Então fica essa recomendação aí para vocês. Procure por descrições como protetor contra curtos, incluindo as características de cuidados contra curto-circuito, sobrecargas e descargas elétricas. Além disso, o selo do Inmetro é indispensável. Eu vou até mostrar isso para vocês. Deixa só eu colocar aqui o WhatsApp Web no modo tirar as notificações dele. Pronto, voltando para cá. Então, nós vamos ver aí no terceiro ano, alguns alunos do terceiro ano já viram, que são as entidades de normatização. Eu acho que nós vamos ver esse ano. Eu coloquei no primeiro ano, no segundo ano. Então, as entidades de normatização e regulamentação, obviamente. Não, é terceiro ano. Então, vocês vão ver que a Inmetro é uma entidade que vai normatizar e vai fazer os testes para que os equipamentos que nós usamos cumpra aquilo que é especificado, garanta aquilo que ele diz que faz. Então sempre é bom observar se tem o símbolo do Inmetro, né, se foi testado, se foi aprovado, se tem o selo de garantia. Ok? Os preços dos fios de linhas variam bastante, dependendo da quantidade de tomadas. Características e qualidade de material. É possível encontrar modelos de boa qualidade por preço de faixa de 25 a 60 reais. Isso há muito tempo que esse artigo foi colocado. Mas ainda hoje você ainda encontra ele por este preço. Encontra por essa faixa de preço.
Aí tem uma foto de um filtro de linha, né? Ele é interessante que ele é desse lado aqui, ó. Que ele vai ter o fusívelzinho, que é um dos fusíveis de rosqueado, que é bem comum. Aqui nós temos por dentro, ó, você tem em conta os vários torres aqui, ó, o aterramento dele, todo bem feito. Aqui tem o filtro. Aqui já tem um que tem um circuito, né? Uma placa de circuito que já é de uma qualidade melhor. Lembrando que o filtro de linha ele não vai converter corrente alternada em corrente contínua, porque é isso quem faz a fonte. Ele não vai transformar também a alta tensão em tensão mais baixa, porque isso quem vai fazer é o transformador ou o estabilizador, certo? A única coisa que ele vai fazer é filtrar aquelas descargas que você possa ter na sua rede elétrica, ok? Principalmente quando a energia cai, né, e ele volta um pouquinho mais forte. Legal é que se queimar um fusível 30, 50 tal, você resolve. Aqui você tem algumas características, os varistores, os fusíveis térmicos, disjuntores, que é aquele outro que é a Intelbras, que você viu no vídeo da Intelbras, ele tem esse disjuntorzinho aqui, ó, que desarma. Lembra que se desarmar o disjuntor, você tem que esperar uns 10 segundos para ligar novamente. Aqui os equipamentos. Então, escolham bem os filtros de linha de vocês para que vocês possam manter a integridade dos equipamentos. Isso tanto na casa de vocês quanto na empresa, já que os técnicos informáticos, muitas vezes nas empresas que eles vão entrar, desempenham também o papel de gestor de tecnologia, ok? Continuando, né? Vou te falar sobre esse cara aqui, o estabilizador. Estabilizador. Então, o estabilizador é um equipamento utilizado normalmente para ligar computadores desktops e seus periféricos, como impressoras, monitores, alguns modelos de caixa de som e etc. A função desse dispositivo, como o próprio nome sugere, é estabilizar a tensão elétrica de entrada, de forma que a saída forneça sempre a mesma tensão. E é uma coisa que vocês precisam entender sobre estabilizadores, crianças, é que, o estabilizador, ele não converte corrente alternada em corrente contínua também, que isso quem faz é a fonte. Assim como se o filtro de linha, se o estabilizador não faz, o filtro de linha também não vai fazer. Então, o que é que ele vai fazer? Ó? Só você ler aí o que está no enunciado, a literatura. Diz que ele vai, estabilizar a tensão elétrica de entrada de forma que a saída forneça sempre a mesma tensão. Ele vai transformar e vai estabilizar, ok? Deixa eu ver aqui. Cadê meu mouse? My mouse. Aqui. Pelo fato dos PCs terem componentes eletrônicos muito sensíveis, o uso deste aparelho, de um aparelho destes, é indispensável. Nessa parte aí eu discordo da literatura, ok? Porque a depender, se você tiver um sistema de aterramento, estiver funcionando, um filtro de linha, o estabilizador não seria tão prescindível assim, ok? Ele é imprescindível de fato se você tiver equipamentos como, por exemplo, uma impressora ou algo que trabalhe exclusivamente com 110 volts, se você precisa fazer essa conversão. Vamos lá continuar, né, crianças, porque tá começando a fazer um frio aqui da gota. Frio, menino. Continuando o que eu estava falando, nós estamos falando, para ele tomar um pouquinho de água, né? Estava falando sobre que eu discordo da literatura quando ela fala que é indispensável o uso do estabilizador. Eu acho realmente que ele é indispensável, dependendo do que você precisa fazer, do equipamento que você tenha. Se você for apenas ligar o seu computador na tomada lá, eu acho que um filtro de linha resolveria muito bem os seus problemas. A faixa de preço de um bom modelo de 300 VA é de uns 50 a 100 reais. Caso seja necessário conectar equipamentos que precisam de mais corrente para funcionar, ou mais aparelhos em um único estabilizador, aconselha-se a utilização de um com pelo menos 600 VA. Esse VA é de volt ampere, tá? Que custa em média de uns 180 reais. Então, esse aí é um ponto importante vocês saberem, que nem sempre o seu estabilizador ele vai ser capaz de suprir energeticamente o equipamento que você quer ligar. Por exemplo, eu tenho uma impressora laser em casa, uma LaserJet, que a depender do estabilizador que eu ligue ela só acende o LEDzinho e fica piscando, ela não consegue nem acionar o toner. O meu cunhado mesmo já pegou ela emprestada algumas vezes, eu preciso usar um outro estabilizador porque o dele não funciona, nem liga ela.
e ela já vai estar no seu, o meu, depois eu mando uma foto do meu para vocês, coloca aqui nesses slides. Mas o meu lá, acho que é um de 300, já é o segundo que eu uso nela, e o primeiro ela danificou que não teve salvação, por causa da sobrecarga que ela faz, o consumo, ela consome mais volt amperes, mais energia do que o estabilizador consegue transformar e estabilizar. Então é interessante vocês saberem também, né, que eu vou comprar um estabilizador, eu preciso saber qual equipamento que eu vou comprar, que eu tenho, e qual a característica de volt ampere que ele consome, quantos watts ele consegue consumir, e se o meu estabilizador consegue transformar isso, consegue suprir energeticamente isso, esse equipamento, ok? Então é isso. Aqui tem uma foto bem bonitinha de um estabilizador, né? Daqueles que tem muito no setup. Esse aqui. Lembre-se sempre que vocês precisam. O estabilizador também possui. O estabilizador também possui alguns equipamentos. A parte de você colocar o fusível. Em alguns casos já aconteceu muitas vezes o estabilizador queimar. E quando eu vou olhar, é somente o fusível que está queimado, né? Muitos deles já tem um fusível extra, então você só tira o fusível queimado e coloca o novo, e ele está funcionando novamente. Os no breaks, a gente fala sobre esse cara aí, ó, que é bem importante. No breaks. Os no breaks são estabilizadores com baterias internas, entenderam? Quando ocorre uma queda de energia elétrica, o equipamento continua funcionando pelo período de tempo. Dessa forma, o usuário pode salvar seu trabalho e desligar o computador de forma segura, sem colocar em risco os componentes eletrônicos internos dos dispositivos. Então, como foi dito aí, o que é que o no-break é? O no-break é um estabilizador com bateria. Ele vai fazer o que? Ele vai manter o seu computador ligado caso haja uma queda de energia, ou uma queda no fornecimento de energia. Interessante é que não é para você usar o seu equipamento caso haja a queda de energia. O no break serve para que você tenha tempo hábil para chegar ao seu equipamento e desligar com segurança. Aquele bom e velho, iniciar, desligar e pronto. Depois você desliga tudo. Quando voltar a energia, e você estabelece novamente. Ok? É uma dica para vocês. Mas alguns equipamentos precisam de no break, como servidores, por exemplo. Então, mas até mesmo em alguns servidores, em alguns casos, esse cara serve apenas para dar tempo para o equipamento ser desligado com segurança. Ok? Então, fica aí a dica sobre os no breaks. Aqui eu vou ter uma foto dele, né? Importante salientar, né, que existem dois tipos de no breaks, online e offline. O modelo online faz o chaveamento para o uso da bateria no momento em que a energia é cortada. Já o offline demora uma fração de segundos para ativar a bateria. De modo geral, por ser mais caro, o primeiro é indicado principalmente para quem tem um servidor ou um equipamento muito sensível. Entretanto, qualquer no-breaker é mais caro e mais pesado que um simples estabilizador. Certo? Por que ele é mais caro e mais pesado? Primeiro, porque ele possui baterias. Então, só uma bateria daquela do tamanho de bateria de moto custa uma faixa de uns R$115 sem barreiras. Recentemente eu troquei todas as baterias dos no-breaks da Estácio, acho que foi 6 baterias que a gente trocou. Deu bem mais que R$600. Facinho ali. Comprei até com um aluno aí do CETEP, ex-aluno do CETEP, que trabalha com baterias. Até indico eles, viu? Muito bom o serviço sujeito. Então, vocês pensarem que o no-break ele é mais pesado porque ele possui baterias, e essas baterias vão segurar caso haja a queda. Então, é nesse ponto aí. O legal é que o no-break é que ele faz. A parte de estabilizador dele, ele vai converter a corrente alternada, ou ele vai transformar aquela corrente mais alta em 220 e transformar em 110 e alimentar as baterias. E caso haja a queda da fonte principal, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a energia dessas baterias, que é contínua, e converter em corrente alternada lá para alimentar os equipamentos ligados nele. Outra coisa, a galera pensa que só pelo fato de ser no break ele possui uma característica maior naquela relação de volt ampere. Isso é mito, ok? Os no breaks, assim como os estabilizadores, também vocês precisam pensar qual é a característica de funcionamento que ele vai ter. Se você precisar, por exemplo, aqui o no break funciona, vai ligar
o computador eu vou ligar também uma máquina de Xerox, por exemplo, ou nem recomendo a máquina de Xerox, ou uma impressora laser. Você vai ter que ver que o no break vai ter que ter uma característica de volt ampere muito alta. Essa mesma característica que nós falamos aqui, ó, de VA, 300 a 600 VA, dependendo do equipamento que você vai utilizar. Entenderam? Então, fica a dica nesse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha um chefe, antigamente aí, que lá na instituição que eu trabalhava, tinha muito no break, e ele vivia querendo que eu colocasse os no breaks para poder ligar as impressoras, as máquinas de Xerox e impressoras laser. Só que eu via dizendo para ele que os no breaks não conseguiam, não suportavam a exigência de energia que aqueles equipamentos utilizavam. Ele falou, mas como não? É um no break. Mas aí é aquela relação, no break ele é apenas um estabilizador com a bateria. Então, se eu preciso de um equipamento mais robusto, eu preciso também pensar em um que tenha uma usabilidade que consiga fazer a transformação, que consiga transformar e manter estabilizar de uma maneira bem mais rápida, coisa que alguns equipamentos não conseguem fazer. Continuando aqui, deixa eu só achar o meu mouse. Achei. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu vou ver se eu consigo pesquisar aqui rapidinho no breaks abertos, só para vocês verem. Imagines. Vamos ver aqui. Essa aqui me serve. E é bem no YouTube a imagem. Que coisa. Olá galera, aqui é o Alexandre, técnico eletrônico. Com esse no break aqui, ó. Aqui não é isso que eu tô querendo. Deixa eu ver aqui. Mas tem uma miniaturazinha que eu vou dar pra mostrar pra vocês aqui. Vou tirar aqui minha câmera dessa parte. Veja aqui como é que ele funciona. Ó. Aqui tá a bateria. Aqui tem a parte de transformação, que vai fazer a parte de transformador. Isso o estabilizador também tem. Aí qual é a grande diferença aqui? A diferença é que ele tem essa placa lógica aqui, né, que vai trabalhar no sentido de manter a energia aqui para as saídas, que fica aqui atrás, né, a saída de eletricidade da corrente, para alimentar os equipamentos ligados nele. E também vai ter que se preocupar em manter a bateria carregada sempre. E caso haja uma queda, ele fazer o processo inverso, né, de pegar essa aqui que é corrente 12 volt alternada ou contínua e transformar novamente em corrente alternada jogando para cá. O importante é que a saída aqui, independente se ele está sendo alimentado pela eletricidade mesmo da rua ou pela bateria, saia sempre com a mesma tensão. Certinho? Então é isso. No break é um cara importante de vocês saberem também como é que funciona. Aí voltei para cá. Continuando aqui. Os transformadores, crianças. Transformador é algo bem legal para a gente trabalhar. Transformadores são equipamentos utilizados na transformação de valores de tensão e corrente, além de serem usados na modificação da impedância em circuitos elétricos. Aqui nós temos um exemplo de um transformador. Isso aqui é importante para vocês saberem qual a usabilidade disso. Aqui na fazenda mesmo onde eu estou, todas as geladeiras que estão aqui são geladeiras de 110 volts, só que a corrente aqui, normal, das tomadas é 220. Então, como é que a gente liga essas geladeiras? Essas geladeiras são ligadas nestes caras aqui, ó, nos transformadores. Depois eu vejo aqui se eu pauso o vídeo, é que eu estou usando também a webcam do notebook. Se eu estivesse usando do celular, eu ia levar vocês até lá para vocês verem. Mas eu tiro umas fotos aí e na edição eu coloco para vocês. Aí o que acontece? Esse cara aqui, ele é indicado para aqueles equipamentos que consumam muita energia, que vai fazer com que o equipamento, que é o transformador aqui, ele faça essa conversão de uma maneira muito mais rápida do que muitas vezes os no breaks, a relação de volt amperes lá dos estabilizadores e no breaks não são capazes. E o legal é que eles são mais resistentes. Por exemplo, uma impressora laser mesmo.
é mais interessante você usar ela num equipamento desse do que no estabilizador, porque como eu falei mesmo, só a minha lá, quando eu tenho, já está no segundo estabilizador que eu conecto ela, e alguns outros ela nem liga. Então fica essa dica aqui. Lembrando que comprei como eu tive o vacilo de comprar uma geladeira pela internet, só que quando eu cheguei aqui eu esqueci de olhar e a geladeira lá é de 110. Aí eu tenho um estabilizadorzinho em casa aí que ele vai fazer a conversão. Eu posso ligar a minha geladeira no meu estabilizador? A resposta é não. A não ser que você tenha um estabilizador muito potente, mas a resposta é não. Esse tipo de equipamento como geladeiras, micro-ondas ou esses outros itens aí, eles precisam ser ligados em equipamentos transformadores. E somente transformadores, como neste caso aqui. Ok? Então fica a dica aí, ó. Esse cara aqui é utilizado quando eu preciso usar equipamentos mais robustos, como geladeiras, máquinas de xerox, impressoras a laser, tudo isso eu preciso desse tipo de equipamento. Na falta dele, eu posso usar o estabilizador? Se você tiver uma boa relação de volt-amperes no seu estabilizador, que ele consiga suprir energeticamente a sua impressora, sim. A sua máquina de xerox também. Geladeira pode? Não. Geladeira você vai usar transformadores. E aqui temos as nossas fontes, né? Algumas imagens também eu busquei lá na internet. Só pesquisei lá, fui digitando as palavras-chave no Google. E por aí, ó, palavra-chave do Google, né? Estabilizadores, turbines, door breaks. Aqui tem um site. Aqui o Info Scholars, que foi de onde eu tirei a parte dos transformadores. É interessante vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre esses caras aqui. Mas eu acho que para informática esse ponto aí é mais que o suficiente para a gente. Aí, continuando aqui, deixa eu só dar uma pausa, uma parada aqui para ver se tem algum outro material que eu quero disponibilizar para vocês. Então, galera, vamos continuar aqui. Se você não percebeu, deu uma pausada, né? Tá aqui a nossa fonte. Só recapitulando aqui nosso plano de aula, né? Que foi o nosso cronograma do que eu passei para vocês. Tá aqui. Este cara aqui. Então vamos dar uma recapitulada nas nossas. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia aqui. Não consigo não. É uma pena, mas tudo bem quando termina bem, como diria o outro. Deixa eu só maximizar aqui um pouquinho, pronto. Ficar dentro do meu quadrinho, que eu fiz isso aqui eu tive muito trabalho para fazer isso. Não ficou muito bom, mas tá bom. Então, crianças, vamos lá. Vamos dar uma pequena repassada, um resumo sobre o nosso conteúdo. Então, nós falamos sobre o filtro de linha, né? Que o filtro de linha é um equipamento importante, que ele vai proteger esses equipamentos contra surtos. É interessante vocês usarem ele quando você tem equipamentos que são bivolts automáticos, né? Que é o caso que você possa ligar diretamente à tomada. Lembrando que os equipamentos que a gente compra, eles são fabricados para ser colocado na tomada direto. Só que aí no Brasil, né, não sei se em outros países acontece a mesma coisa, mas no Brasil nós temos algumas características que é bem interessante. Por exemplo, nós temos regiões dentro de um mesmo estado, por incrível que pareça, que dentro do mesmo estado tem cidades, vou me corrigir aqui, né? Dentro do mesmo estado tem cidades que trabalham com tensões entre 110 volts e outras trabalham com 220 volts. Então muitas vezes a gente compra um equipamento e esse equipamento, às vezes, eles são bivolt automáticos. Então, tanto faz eu colocar em 220 quanto 110. Por um exemplo disso é a sua fonte, que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês. Mesmo assim, acho que essa câmera não iria captar ela. Mas você sempre olha na parte inferior da fonte, que você vai ter as especificações técnicas dela. Isso com relação à entrada e saída. Aí o que acontece? Acontece que algumas fontes, quando você compra, algumas fontes, elas não são bivolt automática, salvo as dos notebooks, né, que geralmente trabalham de 100 a 240 volts, as do seu celular, que se chama de carregador, que também trabalha com isso. As do computador, muitas vezes elas não são bivolt automática, então se você está na região, por exemplo, teve uma ex-aluna que mandou mensagem aqui falando que lá ela estava em Salvador e lá onde ela trabalhava com 110 volts e ela queria
e ela queria usar um no break ou um estabilizador mesmo não tendo essa necessidade. Então aí você precisa, como o equipamento dela não era bivolt automático, ela precisava fazer essa chaveamento manual, que o no break estava lá em 220, ela teria que baixar ele para 110 para que ele tivesse a função de estabilização de lá. Então é complicado esse negócio. Então, se o seu equipamento é bivolt automática, ou então você tem uma fonte de alimentação que tem aquela chavinha seletora, fica atrás, onde você pode colocar 210, 110, 220. Se você pode escolher isso manualmente, sua região é uma região que trabalha com a tensão de 110 ou 220, você pode simplesmente usar um no break, um estabilizador. Desculpa novamente, já começou a fazer frio aqui. Eu já estou começando a também pensar em ir dormir. Como eu estava falando, aí é interessante você pensar no filtro de linha, né? Lembrando que o filtro de linha ele não vai fazer, não tem função de estabilização não. Então o filtro de linha ele vai somente proteger caso contra surtos. Certinho? Continuando aí, a gente vai falar sobre o estabilizador. Então o estabilizador é importante, principalmente quando você tem equipamentos que eles não são bivolt automático e trabalham com a única tensão de entrada, que é a tensão de 110 volts, ok? Aí nesse caso você vai precisar do estabilizador para fazer essa conversão e essa estabilização para vocês, ok? Conversão não, essa transformação e estabilização para vocês. Geralmente eu acho que o único equipamento que eu consigo pensar em barreiras que possa usar esse cara são aquelas impressoras laser que eu citei para vocês na aula lá. Mas se você está em outras regiões que tem 110, que trabalham com 110, você vai usar ele, não vai haver necessidade. Mas se você, mesmo se você quiser pela função de estabilização, para estabilizar a sua tensão, aí você pode usar ele tranquilamente. Mas tirando esses casos de você ter equipamentos que não são bivolt automático, que trabalham com única tensão nominal de entrada de 110, eu não vejo o porquê, principalmente barreiras, a gente usar um estabilizador não. Continuando, né, o no break, como foi dito, ele é apenas um estabilizador com baterias, que vai fazer o seguinte, que vai manter o seu computador, o seu equipamento ligado por alguns instantes até que você tenha tempo hábil para vir desligar ele quando houver uma queda de energia. Lembrando que não é para você ficar usando equipamentos com o no break apenas o no break. No break é para você chegar, dá tempo você desligar. Porque pode acontecer de você começar a usar o equipamento, no uso vai forçar o no break, então ele vai descarregar mais rápido. Então pode ser que na metade do trabalho ele desliga o computador e você acabe perdendo os seus arquivos. Então é interessante você, acabou a energia, desliga o computador com segurança se você estiver usando no breaks. Se você usa servidores ou equipamentos como alguns computadores que têm coisas muito importantes, é interessante você usar o no break também para que dá tempo de desligar. Na Estácio mesmo que eu trabalho lá, tem um computador que é da recepção que ela armazena todos os arquivos da empresa. Então nesse aqui computador tem um no breakzinho, que o no break vai fazer o seguinte, que vai só para manter o computador ligado para dar tempo à secretária desligar caso haja uma queda de energia. Aí nós temos o transformador. O transformador, como eu falei, é um equipamento muito importante. Quando você trabalha, por exemplo, você comprou algum equipamento na internet, esse equipamento era 220, era 110, e você comprou enganado. Eu comprei recentemente nesse sentido. Eu quase comprei um frigobar pela internet, achei barato e só simplesmente dar um clique de comprar. Só que aí, antes de confirmar a compra, eu dei uma olhada na especificação e vi que ele trabalhava apenas com a tensão de 110. Então eu precisaria, quando chegar em Barreiras, comprar um transformador para poder ligar aquele frigobarzinho. Então preste bastante atenção que alguns equipamentos você precisa usar transformadores. Eu recomendo em TI, em tecnologia da informação, o uso deles em máquinas de xerox e impressoras laser. Essas que estão mais robustas e precisam especificamente de um equipamento que consiga
suprir energeticamente aquilo que ele necessite, isso em uma transformação mais rápida. E é isso. A gente pode falar também sobre outras coisas que são importantes, né, de lembrar, e a gente viu já em outros pontos, que são o disjuntor, o aterramento, nós estamos vendo lá nos aplicativos, o aterramento também, que nós vimos os slides lá de eletricidade, é outro ponto importante que serve também como equipamento de proteção elétrica. É interessante eu pensar aqui, se eu for usar apenas um filtro de linha, é legal que eu tenha um aterramento adequado. E que pelas normas que nós temos vigentes no Brasil hoje, as instalações elétricas elas têm que obrigatoriamente ter um aterramento. Se não tem aterramento, então você mesmo pode fazer providenciar a arte e você fazer o aterramento adequado do seu equipamento. Certinho? Então tá aí nessas dicas, né? Importante para vocês saberem como é que é o funcionamento disso tudo. Quais são os equipamentos de proteção elétrica, lembre-se de todos que a gente falou. Lembre-se que alguns equipamentos trabalham com tensão de 220, outros trabalham com 110. Então eu preciso saber sobre cada um desses equipamentos que eu passei para vocês hoje aqui, para que eu possa escolher e fazer uma boa gestão nesse requisito chamado de proteção elétrica, eletricidade e essas coisinhas. Então, preciso ver disjuntor, mas disjuntor já é uma parte elétrica lá. Se tem um bom aterramento, se tem bons equipamentos de proteção elétrica, quais são eles? Pode ser um filtro de linha, pode ser um estabilizador, pode ser um no-break, pode ser um transformador. O transformador eu não botaria ele como um equipamento de proteção elétrica, porque ele é muito comum ele dar alguns surtos, mas eu torcer para que isso não aconteça. Então vamos colocar apenas com equipamento de proteção elétrica mesmo, como o slide diz, equipamento de proteção elétrica e transformador. De proteção mesmo, filtro, estabilizador e no-break. Transformador, eu não vou botar como proteção não, porque ele pode dar uns curtos aí e pode ser meio que prejudicial para os equipamentos. Mas isso vai ficar para outras aulas. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre fonte de alimentação, que aí seria a parte final de tudo isso aí, que nós vimos lá. Começamos em eletricidade, correntes alternadas, correntes contínuas. Depois nós vimos quais são os equipamentos que vai trabalhar entre a tomada da casa de vocês e o equipamento propriamente dito, que são os filtros, linhas, estabilizadores, no-break. Isso quem vai fazer a gestão é você que vai escolher e dizer qual é o melhor, qual é o equipamento que você necessite para aquela ocasião específica. E na próxima aula nós vamos falar sobre o nossa boa e velha fonte de alimentação, ok? Dentro disso a gente para por aqui, até a próxima. E a gente tem outros conteúdos também, né? Falar sobre o gabinete. Acho que eu não sei se eu falo. A gente vai dar uma revisada também em gabinetes. E é isso. Depois nós vamos para nossas entidades de normalização. Ok, crianças? Até a próxima. Cheiro no coração de vocês. Titio tá morrendo de saudade. Espero ver vocês logo. E por favor, fique em casa. Não fique vacilando na rua. Se precisar realmente sair na rua, use máscara. Não dê uma de vacilão. Não fique saindo para aglomerações desnecessárias. Hoje toda a aglomeração ela é desnecessária, então fique em casa, se proteja a sua família, que se tudo der certo a gente vai passar por isso, e com menos choro possível. Um cheiro no coração, titio ama todos vocês, e até a próxima.